Então, aqui em 1 João, 2 João, 3 João, enfim, por que João escreveu essas epístolas? Porque havia ali em Jerusalém, né, um amado que chamava-se João Levi. Então ele estava se pondo como Deus, entendeu? Estava ali ferido, porque Jesus ele pregou sobre a derrubada do templo, mas ele ali foi para o templo ali querendo ser Deus. E foi falado isso, Paulo falou para o povo, né? Porque Paulo ele morreu no ano 67, o templo foi derrubado no ano 70 desse, que o Filho do Homem veio. Filho do Homem era uma expressão dos judeus, entendeu? Então o Filho do Homem não foi Jesus, Jesus veio em espírito. Aquele que vocês viram subir foi o mesmo que veio descer, subiu foi em espírito. Então esse Filho do Homem que veio com as mãos para derrubar, para poder cumprir aquela profecia que foi feita por Jesus, foi Tito, filho de Vespasiano, entendeu? Então que ali derrubou. Mas ali antes, né, porque quando estava naqueles rumores de guerra, de confusão ali, então se estabeleceu um homem chamado João Levi, que estava ali como um intercessor. Então era o falso Cristo, era o anticristo, aquele que o próprio Jesus pregou, acho que está lá no livro de Mateus, assim, quando vocês virem falar assim, o Cristo está ali, não acredita, o Cristo está ali, não acredito, ele pregou, vai lá no livro de Mateus, procura onde está escrito, está falando tudo sobre os falsos profetas, próprio Jesus. Então João, nessas cartas, ele está alertando o povo, por isso que tem uma parte que ele fala, né, que vocês têm que crer naquele que vocês viram, e fala assim, filhinhos, já é a última hora, para você entender, preste atenção. E como ouviste que veio o anticristo, entendeu? Ali João, olha, isso foi muito tempo atrás, ele está falando que o anticristo está vindo agora, e que é fulano, que é esse plano, não. Ele estava advertindo aquele povo que iria passar por aquele processo da conclusão daquela transição de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo. Então ele disse aqui, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 18, ele diz assim, filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos tem surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora, entendeu? A última hora, não de final de mundo, o mundo não acabou, não é verdade? Era a última hora daquele reino que estava próximo, chegando ali, né? Então, que lá em João 14, né, ali falou assim, é preciso que eu vá para que um Consolador venha. E o que Jesus pregou? Onde tiver 2 ou 3 mais em meu nome, ali eu estarei. Ele estaria em carne? Não, em espírito. O reino de Deus está dentro de vós. Entendeu? Presta atenção, hein? Então, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram do nosso, porque se tivesse sido do nosso, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então muitas vezes, quando às vezes nas congregações, né, às vezes um irmão sai de uma igreja para outros, ou sai da igreja, não importa, eles pegam assim para falar sobre a situação. Mas não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui está falando sobre o anticristo, que existe às vezes no mundo ali muitas pessoas unidas, mas nem todos estão na mesma visão, como hoje o que mais vemos
Nós estamos no reino já estabelecido, consumado, que é o reino eterno, o reino da graça de Deus, não é verdade? Reino eterno, reino eterno. Mas o que fazem muitos? Tentam ser senhores, tentam ser intercessor de um reino que já foi eterno. Tentam fazer cultos de adoração a um morto. Porque se anunciam a morte de um soberano. Que doutrina é essa? Que doutrina é essa? Como é que vai falar que acredita no reino já estabelecido, no novo e vivo caminho, Cristo vivo? Porque Ele vive, podemos crer agora, não é nem no amanhã, é agora. E como é que vai anunciar, fazer cultos de anunciar a morte de um soberano? Como o soberano morrer quando? Sabemos que Ele veio uma vez, uma única vez por todos, já sacrificou, pagou o preço, né? Ele foi o Cordeiro Pascual, né? Já está lá na história, não é verdade? Pagou o preço. Ele não vai voltar, ele não vai fazer de tudo de novo. E Ele não vai andar de novo em Jesus de Nazaré, nem em lugar nenhum, para que venha o bambambam para matá-lo de novo, gente. Não pode ter no mesmo lugar dois valentes. Então eu acredito no valente Cristo que vive em mim, eu acredito num valente que está todo mês querendo matar o soberano. Dá para entender uma coisa dessa? Então pegam-se a história, né, a exortação que Paulo está fazendo lá, aquele povo de Corinto que estava desregulado nas ideias, fazendo tudo errado, né? Vai lá e procura estudar o pessoal lá de Corinto, ver o que eles faziam, né? Então é uma exortação, ele não está mandando fazer doutrina. Ali pegam ali e vão se fazer em memória. Memória é de quem morreu. Então uma hora anunciam a morte, outra hora fazem memória. É uma confusão só, mas preste atenção. Então é isso. Então ele fala aqui que está no nosso meio, mas não entendeu nada. Entendeu? Porque viram que anticristo. Cristo quer ser ungido. Então fica os ungidos e o antes ungidos, né? Juntos ali, porque não entende. E quando alguém às vezes abre um pouco a visão, a lucidez, às vezes é taxado como endemoniado. Por quê? Porque eles querem continuar vivendo de tradição, de costumes. Aqueles, entendeu? Que tentam olhar na visão espiritual, porque nós somos hoje iluminados. O Verbo já se fez carne e habitou entre os judeus, e já se revelou, né? E se revelou a Paulo, iluminou a Paulo. E Paulo iluminou aquele povo, do qual nós hoje pegamos o quê? A visão. Pegamos apenas a visão, porque a peleja era com aquele povo, né? E muitos ali, você vê lá no livro de Atos, que muitas vezes ouvia, né, a palavra, iam se convertendo. Então temos que entender que tem ali dois evangelhos, né? Aí para você entender que tem dois evangelhos, é só vocês vão ir lá, que não dá tempo aqui nesse vídeo. Próximo vídeo, de repente, eu posso ter sobre isso. Leia Gálatas no capítulo 2 ali todinho. Começa do 1, capítulo 1 todo, aí vai lá para o capítulo 2, vocês vão entender ali a peleja de Paulo explicando que ele recebeu a incumbência no terceiro céu, na terceira dimensão, né? E foi o próprio Cristo, aquela luz que encontrou com ele, porque quem encontrou com ele foi o Filho de Jesus de Nazaré, né? Foi a lucidez. Encontrou com ele, quem estava com ele, que ele se prostrou e se converteu, porque ele era perseguidor, se converteu. Então é diferente de Pedro, Tiago, João, que andou com Jesus de Nazaré.
Então eles foram incumbidos de pregar aqueles o quê? Aquele povo que eram da circuncisão, né? Da circuncisão, que eram contra os incircuncisos. Então leiam direitinho no capítulo 2 de Gálatas, no capítulo 3 de Gálatas, vai do Gálatas todos estudando e meditando que vocês vão entender. Entende? Então, é isso. Nós temos que entender. Quando você lê ali o livro de Tiago, por exemplo, ali, né, Tiago está pregando para as 12 tribos. Não está pregando para os gentios, não está pregando para mim, para você. Nós temos que pegar sempre o quê? A visão. Entende? E entender o tempo, a cultura, o porquê disso, o porquê daquilo. Né? Porque uma coisa é falar, o Gálatas 3, versículo 10 diz que, né, maldito é aquele que cumpre uma coisa e não cumpre outra. Que não adianta você dizer que, isso o que é o bicho gafanhoto vai comer, não sei o que, mas você circuncidou? Não? Não, né? Olha, o sábado, a circuncisão e o dízimo foi estabelecido, né, antes da lei. Agora, o que temos que entender é o que é o sábado para nós hoje, o que é a circuncisão para nós hoje e o que é o dízimo para nós hoje. Então temos que entender a palavra quando ela é história, aprender com a história, porque toda palavra foi inspirada, divinamente inspirada para ensino para nós, né? Mas preste atenção, Hebreus 1, versículo 1 está dizendo que foi inspirado, Deus falou através dos profetas, então inspirou. Aos profetas também não foi a todos não, aqueles que ele quis. Foi lá nos livros, lá em Jeremias, né? Ele falou para Jeremias, fala assim, foi eu que estou falando com você, menina. Antes de você estar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Se Jeremias, se ele conhecia Jeremias antes, porque Jeremias era um deles, fazia parte daquele exército que foi criado. Entendeu? Lá em Gênesis 2, versículo 1. Fazia parte, assim como muitos, né? Muitos invisíveis e outros que estão aqui em carne, fazem parte daquele exército, que faz parte do projeto. Hebreus 1,14, não são todos ministradores para, naquele tempo falou para os que iam herdar a salvação? Entendeu? Então, ministradores, servos, ministros é para serviço. Então, são muitos que foram criados antes da fundação do mundo. Vai lá em Efésios, né? E do capítulo 1, lê todo que você vai entender. Foram criados antes da fundação do mundo. Então, ele falou, antes de você estar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E eu que botei você para profeta. Aí, indo lá, pulando para João, acho que é 15, 16, não foste vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. Então como é que você vai aceitar Jesus? Vou ganhar alma para Jesus. Não sei quem vai me consagrar. Entendeu? Então separe a obra terrena da obra divina. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então temos que respeitar todos, porque lá em Mateus, acho que é 23, diz assim, me parece que é Mateus 23, 23.
Você dá o dízimo do hortelã, do ermo, disso, daquilo, mas você está, entendeu? Esquecendo o que é outra coisa, principal. Você só está sendo religioso. Por isso que lá em Mateus 7, 23, eu diz: apartai-vos de mim, menino. Entendeu? Não conhece, que no reino espiritual, entendeu? Não é para você ser. O que importa é você entender o que eu estou falando. E hoje, a nossa lucidez está no reino de Deus, na graça eterna estabelecida, do qual o homem não tem capacidade nenhuma de renovar, de inovar, de fazer show, fazer isso, aquilo. Não tem. Então, como está lá escrito também em Jeremias 23, né? Que ele falou: eu mesmo vou recolher minhas ovelhas, né? Ainda não tinha vindo, no Messias não tinha vindo. Aí ele falou: eu mesmo vou lá e vou recolher. Né? Lembra-se, Deus falava através dos profetas, Hebreus 1:1. Então ele falou: eu mesmo vou recolher as minhas ovelhas. Né? Lê lá todo o 23 lá. 16 ele disse assim: porque esse povo aí fala que sonhou no meu nome e tudo, mas eu não sei nada disso, não foi eu que falei nada, né? Então tem muita gente prometendo muita coisa em nome do eu todo, né? Fazendo muita coisa dizendo que é eu todo que falou, eu todo que mandou e tudo. E lasca, pega uma coisa lá que era para Israel, lasca para o povo hoje e tudo, e acaba ficando no deserto da ignorância, como o povo ficou no deserto da incredulidade com Moisés, né? Então, para terminar, eu acho que está em 2 Coríntios 3, ali no versículo, acho que 16, por ali, está escrito que aquele povo, que o Deus daquele século era Moisés, o Deus desse século, né, é Mamon. Então, que nós vemos a se converter de verdade, porque Deus é Espírito. E aonde há o Espírito, há liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de se aprender, liberdade de se libertar. Conhecereis a verdade vos libertará, não é verdade? Então, paz seja convosco. Vamos ficar hoje com esta palavra, em nome de Jesus Cristo.